Olá, pessoal do Vinhos e Prazeres. Hoje temos o prazer, para não repetir, né, de ter o Flávio aqui, que foi um dos primeiros que colaborou com a gente. É uma pessoa que já tem. Ele quase não faz nada, então tem muito tempo disponível e achou um tempinho para falar com a gente e deu uma força no começo do canal, né? Agora, com 1.000 seguidores, voltamos a falar com ele, principalmente já que ele, o ano passado, ganhou com o Lenho, o melhor vinho, o Chardonnay brasileiro, né? Então, para ele contar para a gente, se é que ele pode contar, né? Qual é o segredo de fazer um vinho tão bom assim? E também contamos com o Marcelo, que hoje está aqui disponível também, né? Já que é um domingo que a gente está gravando, domingo ele não trabalha. Só cozinho e bebo vinho. Bom dia, Flávio. Que bom ter você aqui, que bom te ver novamente. Bom dia, Alberto. Bom dia, Marcelo. Eu que agradeço a oportunidade, tá, de estar com vocês. Na prática, né, Alberto, não tenho tanta coisa para fazer assim, né? Tenho uma grande equipe aí que me deixa algum tempo livre. Então, mas acima de tudo, né, repetindo, nós aqui produtores sempre quando temos oportunidade de falar sobre o que estamos fazendo e o que vem por aí, né? Enfim, as condições gerais da elaboração de vinhos aqui no Brasil, nós só temos a agradecer essa oportunidade. Então, conta para a gente aí qual é o segredo do Chardonnay do Lenho que... O seu vinho é É, muito conhecido no meu ciclo de amigos. A gente, aham. a gente busca, corre atrás, fica na fila de espera para comprar, porque eu sei que é um vinho, um vinho com produção limitada. Conte aí para a gente qual é esse segredo que faz a gente correr tanto atrás. Olha, de nossa parte, né, como produtores, nós até ficamos, já são vários anos, né, que ficamos até surpresos com o sucesso do Lenho, né? Ele é um vinho que nós começamos a elaborar em 2011, né? O Chardonnay a gente já faz desde 2005, sob o rótulo Pisato Chardonnay de Chardonnays, que é um vinho que não passa por carvalho, mas ele é amadurecido por alguns meses em tanque, com batonagem em tanque, para depois ser lançado sob a sigla sob a égide de Alvar dos Vinhedos, né? Ali por 2010 e 11, nós decidimos, aí já com a presença do próprio Fausto Chardonnay também, que é feito com uvas do Dr. Fausto, que também fica na Serra, mas fora do Vale, né? Nós decidimos colocar mais um Chardonnay em voga, né? Basicamente, para diferenciar do Chardonnay, Pisato Chardonnay de Chardonnays, né? Decidimos amadurecer de uma parcela que é a mais antiga dos Chardonnays na época, que existe até hoje, sempre amadurecia bastante, concentrava bastante, né? Nos tanques de fermentação nós vimos que era um vinho diferenciado. Nós decidimos apostar no amadurecimento de barricas de carvalho. Então, a versão 2011 e 12, não, elas usaram apenas barris de primeiro uso e na 2012 de primeiro e segundo. Tivemos um sucesso relativo, né? Também esgotados rapidamente, mas talvez na época nós não tínhamos atingido ainda o apogeu. A partir da 13, 14 em diante, daí, claro, dependendo de variações de colheita, sempre tivemos resultados assim muito destacados, tá? Quanto ao interesse e quanto até os nossos próprios parâmetros como produtores, né? E também destaques em mídia do vinho e companhia. E à medida que esse parque de barricas foi amadurecendo, né, nós ficamos com a impressão, né, que talvez o que tenha feito diferença mesmo ao longo do tempo, além de, claro, sempre partir de uma uva bacana, né, uma uva bem formada, uma uva concentrada, é que nós tínhamos talvez um espaço de amadurecimento em barricas que adicionou complexidade, tá? Poderia chamar isso talvez de um pouco o terroir da vinícola, né? Ou seja, do parque de barricas, mais o espaço e mais as nossas técnicas e opções para amadurecer esse vinho na barrica. As barricas sempre foram o mesmo tipo. Nós sempre, na prática, nunca foram 100% as mesmas, mas no máximo, uma barrica que outra nós usávamos de um outro fabricante, né? Ou do mesmo fabricante, mas com tostagens diferentes para testes. Daí nós poderíamos testar, né, o resultado naquela barrica, tá? Sempre em busca de agregar complexidade e ou também estarmos mais competitivos em custos, né? Porque algumas barricas são bem caras, né? E sempre se busca alguma alternativa que dê resultados muito similares, mas que também deixe o sistema tudo mais competitivo.
Mas ao longo do tempo, né, parte felizmente, parte infelizmente, parece que o mesmo estilo das barricas que nós temos usado desde 2011 e 12, né, que depois foram envelhecendo e nós vamos usando barricas de segundo e terceiro uso também, né, é que tem dado um resultado assim mais estável e um estilo assim mantido ao longo do tempo, sempre com as devidas considerações sobre as variações de cada colheita, né? Sobre segredos, não tem muito segredo, tá? E vocês devem estar notando, né, que é o quê? É uva, né? Tá? Uva, vinificação cuidadosa e depois amadurecimento cuidadoso, sempre com a diminuição, né, dos riscos envolvidos com amadurecimento em barriga, que tem a ver com higiene total, cuidados com temperatura de armazenamento. De resto, né, eu acho que vocês poderiam até contar mais segredos do que eu, tá? Porque na prática, nós como produtores, nós estamos vendo um comportamento estável do vinho, né, sempre resguardadas as diferenças de colheita, e um sucesso razoável. Vocês colocam muito bem, né, que tem sido um vinho, né, que nós até temos aumentado um pouco as quantidades, sempre respeitando essa máxima de que a diferença, a complexidade advém não apenas de aumentar o número de barricas novas, e simplesmente ter um equilíbrio entre buscar uma boa uva, para além daquela parcela inicial que nós tínhamos para as primeiras edições. Nós temos uma segunda parcela de vinhedo, que se aproxima muito daquela, tanto no geral, tá? Ela é um pouco mais nova, mas também tem um solo muito bem drenado, numa encosta ensolarada pela manhã, tá? E, além disso, né, o crescimento devagar, né, sabe? Sem colocar no corte final muito vinho oriundo de barricas novas, tá? Então, nós vamos crescendo devagarinho e, felizmente, né, ele continua com sucesso. A avaliação das vinhos, como você sabe, né, são vinhos do ano, né? O vinho que foi agraciado por estar entre os 15 não é necessariamente o melhor, né? Ele é um dos mais representativos da colheita, né? E, no caso, acho que foram 2 ou 3 chardonnays apresentados, ele foi um dos mais representativos, junto com esses 2, né? E nós já tínhamos tido no ano anterior o Merlot entre os 15, né? No ano 2020, no 21, então, foi o Chardonnay. E não é uma coisa assim que tem uma garantia de estar entre eles, mesmo que você tenha uma certa estabilidade ou continuidade do que você apresenta a essa altura do ano, né? Ele vai como um Chardonnay da Pisato, né? Não é necessariamente o lenho ainda, mas ele foi para lá desta forma, né? E naquele estágio, né, de amadurecimento em barrica, tá? E mesclado com juventude, ele foi muito bem na avaliação nacional de vinhos, que é uma avaliação do vinho feito naquele ano, tá? Então, feito grande parte por enólogos, né? Isso é que é interessante. Sim, a avaliação ela é uma avaliação do ponto de vista enológico, tá? Ela, claro, nas degustações de escolha dos mais representativos, que são os 30%, né? E depois, dentre esses 30, os 15 mais representativos, levando em conta não só atributos, digamos, de pontuação e companhia, mas sim a representação. Muitas vezes, né, o que está ali melhor entre uma certa uva, que tem uma grande quantidade de inscritos, né, não é necessariamente com notas ou pontuações ou escolhas mais altas do que outros vinhos, mas por ter uma categoria, né, de muita representatividade, escolhe-se 2, às vezes até 3 vinhos desta categoria, digamos, o Chardonnay, o Merlot, o Cabernet. Por quê? Porque ele tem que ser o representativo do que é a decisão, né, dos produtores em ter determinados vinhos no mercado. É uma avaliação que é essencialmente enológica, mas ela tem um lado de escolha estatística, né, que respeite a representatividade do que está se apostando no Brasil inteiro, tá? Porque já são vários anos que nós temos vinhos do Brasil todo, né? Vinhos do Sudeste, sim. Vinhos do Nordeste, vinhos aqui do Sul, né? Recentemente, né, recebemos vinhos do Centro-Oeste também por avaliação, né? Então, o grupo de enólogos, né, que faz a degustação faz tudo às cegas, né, tá? E ao final compila-se notas, né? Geralmente são, se eu não estou equivocado, uns 30 avaliadores, né, tá? Para cada vinho. Recolhe-se as notas finais, recolhe-se o número de inscritos por categoria e aí faz-se esta escolha dos 15 mais representativos. Você perguntou o que nós achamos, né? Eu acho que eu posso... Eu, como um apreciador desse vinho, eu posso te dar algum feedback. Aqui não é vinho, tá, pessoal? Tá. Tem mais chimarrão também.
Então, deixa eu até eu não sou aproveitar muito, aqui. eu não sou muito adepto do chimarrão, mas alguns colegas estariam com chimarrão essa hora, assim. Eu tenho a sorte de ter ainda comigo o 2020 Eu também. e o 2021. O 19, Sim, as minhas garrafas todas já terminaram, obviamente também porque Não a gente quer gostou. aproveitar o máximo possível sim, do sim, sim. vinho, mas como na minha memória tá muito recente, né, essas 3 safras, inclusive semana passada foi Dia dos Pais, né, eu Aham, abri justamente um lenho 2020 no Dia dos Pais, aham. para acompanhar uma moqueca. E então tenho há 2 semanas atrás também abri na casa de um amigo, ele me apresentou um vinho, ó, comprei um Chardonnay que eu acho que você vai gostar. Cheirei assim, ó, esse Chardonnay é muito bom, barricado. Se for brasileiro, é muito possível que seja lá da Pisato. Aí ele riu e falou assim, porque ele teve aí, também adorou seus vinhos, adora o Alicante Boucher, também é um vinho sensacional, mas que a gente comenta muito, né? Como eu te falei, no ciclo de amigos a gente comenta muito. Eu acho que o primeiro ponto é o que você falou, né? Que é a regularidade do vinho, né? Quer dizer, a safra 2019, 20, 21 apresenta uma regularidade de qualidade impressionante. Aí, ao contrário do que muitos chardonnays barricados, que a madeira ela fica muito exagerada, quando você pega o Novo Mundo em geral, e mesmo aqui na América do Sul, né, quando você pega algum chileno, mas Novo Mundo, e Estados Unidos, isso é muito claro, né? A madeira ela acaba sobressaindo até pela característica da uva, né? Uhum. Ele é extremamente concentrado na madeira. E aí, dependendo, obviamente, da tosta do barril, dependendo se é carvalho americano, se é carvalho europeu, você acaba tendo as suas diferenças. Mas o que eu acho que é muito, muito agradável no lenho é que ele preserva também a característica da uva, né? Eu acho que o Vale dos Uhum. Vinhedos ele é um lugar único para Chardonnay, que faz parte da OVV, né? Ele é Uhum. excelente. E a serra como um todo, eu acho que o Chardonnay e o Pinot Noir são 2 uvas de muita representatividade. Eu sei que o Merlot também tem grande representatividade, faz parte da DOVV, mas no meu gosto Uhum. pessoal, acho que a gente tem uma característica de Chardonnay excelente, não só no Vale, mas em toda a serra. Tá? De Pinto Bandeira, a Flores da Cunha, a Fausto, sabe, o Chardonnay é muito, muito representativo dessa região do Brasil. E você tem excelentes Chardonnays, não só... Obviamente, o Lema é muitíssimo agradável e aí também não desmerecendo os outros produtores, mas é um dos meus preferidos, mas você encontra Chardonnays de alta excelência no geral na Serra Gaúcha. Você me pergunta, que você acha? Eu falo, assim, para mim a uva da Serra da Gaúcha é a Chardonnay. Você acha, no geral, você tem excelência em toda a Serra Ah, Gaúcha. E quando você, com o seu vinho, consegue se sobressair dentro dessa excelência, é realmente alguma coisa impressionante, Flávio. Realmente, você, sua equipe, o time estão realmente de parabéns por esse equilíbrio, né? Quer dizer, o primeiro, uma regularidade de qualidade, segundo, de um equilíbrio, trazendo a característica da uva que você encontra muitas vezes no espumante, muitas vezes no vinho que não vai na barrica, mas você percebe que tem uma característica de alta qualidade da uva e você aporta madeira sem sobressair, né? Trazendo realmente mais qualidades ainda ao vinho e à uva que você produz. Eu acho que só tem um é, defeito, o, que ele acaba logo, né? Tem que correr, né? Tem que correr. o detalhe é o seguinte, né? Eu tenho participado de algumas discussões ali, Brasil afora, até quinta-feira também eu estava numa pequena feira de vinhos na quinta-noite em Salvador, né? A sensação que eu tenho é que nós brasileiros, tá, em geral, como consumidores também, tá? Obviamente, né, nós somos consumidores em os mais variados níveis de poder aquisitivo, de aproximação em relação ao vinho, né, tá? De construção histórica um tanto recente, né? Estou falando da base maior de consumidores, né? Que acontece, que cresce bastante depois de 2005, né? Em função da opção de muitos importados aqui, da prova da diversidade, do conhecimento, do entendimento em que estágio estamos, né? Dos grupos de discussão, grupos de confrarias, dos sites que trazem vinhos de tudo que é lugar e naqueles clubes dos sites, né?
que oportunizam as pessoas de provarem vinhos das mais variadas procedências e dos mais variados atributos. Então, tem uma construção que eu chamo, talvez, de construção do palato médio, né, de quem compra vinhos nessa posição de preço, que busca informação, aonde eu concluo, tá, que nós brasileiros gostamos muito dos chardonnays que passam por madeira. Esta é uma conclusão que eu solidifiquei nos últimos 2 anos ali, com as mais variadas discussões, sejam a maioria delas online foram, né, mas e algumas também recebendo visitantes na Pisato. Eu vejo assim até é bacana, tudo bem, né, mas eu vejo talvez ainda um caminho em construção, né, relativamente ao que é a nossa preferência e ao que daqui a pouco seja o melhor vinho para os brasileiros que buscam um vinho um pouco mais complexo, que tem uma capacidade de pagar um preço acima de R$100 a garrafa, coisas assim, tá? E nesse aspecto, a minha conclusão inicial é que os vinhos brancos, passando por alguma madeira, pelo menos, tem dado um eco muito bom para com o consumidor brasileiro, tá? Nesta posição de vinhos, tá? É incrível, assim, as realimentações que nós temos, e não é só com os meus vinhos, né? Com os vinhos dos colegas também, positiva, realimentação muito positiva em relação a vários vinhos barricados brasileiros brancos, tá? Certo? Se eventualmente há uma crítica ali, até por parte de críticos relativamente a alguns tintos, né, que passam por madeira, não parece ser a mesma em relação aos brancos. Talvez por haver uma certa parcimônia por parte de nós produtores relativamente ao risco de esconder o vinho sob a madeira, que no branco é mais provável, tá? Se você exagerar no tempo, na tostagem, ou colocar lá dentro um vinho que não tenha tanta estrutura para conversar no mesmo nível com o carvalho, seja ele de primeiro, segundo ou terceiro uso, né, tá? E isso é obtido realmente por essa sensibilidade no entendimento e também os feedbacks, ou seja, esse é um caminho que parece correto, né, dados os resultados de vários produtores brasileiros com os chardonnays. O Dirceu Viana Júnior, que é o nosso Master of Wine, que eu digo que ele não é tão nosso, porque ele é mais inglês que brasileiro já, né? Ele costuma destacar muito, né, os brasileiros chardonnays, né, que passam por carvalho de maneira comedida, né? Ele até brinca que volta e meia ele coloca, né, o lenho, porque o lenho tá disponível na Inglaterra, né? Ele coloca o lenho entre uns Montrachet e companhia e muitas vezes, né, ele passa por um vinho de outra origem, né, que é bem famosa. Nós não estamos tentando copiar, por favor, pasmem, tá? Mas ele coloca como talvez um estilo que foge um pouquinho de lá, mas ainda é visto como potencial de lá, mas acima de tudo com atributos, tá, positivos, tá? Diferente, mas assim nas pontuações desses grupos, né, indo muito bem, obrigado, né? Não necessariamente sendo o melhor ou médio ou terceiro, e simplesmente ele vai bem, ele diz, é inacreditável como o Chardonnay vai bem, e ele também tem muito respeito pelos Chardonnays brasileiros em geral, tá? O outro vinho da gente, assim, que costuma ir muito bem nesses painéis, e que também passa por madeira, né? Obviamente não é apenas carvalho, daí é o Semillon, né? O Semillon também está criando uma legião, claro, em escala bem menor, e até porque nós ainda estamos tentando entender a Semillon, e nisso aí nós estamos sozinhos aqui no Brasil, porque ninguém está fazendo Semillon nesse estilo, ou sequer fazendo Semillon, eu não estou encontrando nenhum produtor que ainda faça, né? É o nosso Pisato Semillon PP, né? Que não é um vinho com DO, né? Por ser Semillon, né? Mas que passa por barricas que são mistos de carvalho francês e acácia, né? A falsa acácia, nas extremidades do barril, tá? E tem feito um sucesso bárbaro também. Vem aí também, né, um Chardonnay, nós temos mais um Chardonnay recém-lançado, que é o Alumé Chardonnay, tá? O Alumé Chardonnay daí tem uma proposição um pouco mais fresca, tá? Aonde nós passamos parte por carvalho, não tanto tempo, e a outra fica em tanque, daí fazemos blends. Também saímos dessa, não digo, não é uma obrigatoriedade, né, mas saímos da amarração para com o terroir, com a região, né? Então, na linha Alumé, que começou com o Chardonnay Alumé, nós vamos eventualmente brincar com uma liberdade, né? Ou seja, set me free, né?
em relação a mesclar duas áreas diferentes, a mesclar com uvas de outras origens aqui do Rio Grande do Sul, tá? Não tão distantes da serra, mas passíveis de serem vinificadas aqui na serra, tá? Isso vem como resultado de alguns experimentos e alguns trabalhos que eu faço em vinificação para outros proprietários de uvas, né? Que me mandam uma uva, eu faço vinho para eles. Vai bem aí na próxima quinzena, provavelmente, o nosso primeiro Pinot Noir, tá? Que vem sob a linha Alumet, tá? Só para ilustrar e sair um pouquinho e fazer meu marketing. Até sua linha Fausto, né, que não se pode nem chamar de segunda linha, porque eu acho que a qualidade é muito boa, mas está numa faixa de preço mais barata, acho que são vinhos mais frescos, né? E que o seu sistema de distribuição é perfeito, né? Porque eu já encontrei em muitos lugares do Brasil, em supermercados, tem muito Fausto, né? Que é um vinho com um preço que mais gente pode pegar e vai gostar muito também, né? A linha Fausto não é nossa. Se nós olharmos assim no que normalmente os produtores fazem, né? Ou na maneira que o mundo do vinho está meio que organizado ou desorganizado, depende do ponto de vista, tá? Tem sempre muito aquela questão do vinho de entrada, ou segundo vinho, etc. A linha Fausto, desde o início, ela foi criada porque nós sempre tivemos essas uvas desde o início da vinícola. Nós temos vinhedos no Vale desde os anos 60, né? Claro, não tem nenhum mais dos anos 60, mas nós estamos no Vale dos Vinhedos desde 68, né? Meu pai se mudou para o Vale em 68. Mas nós temos os vinhedos de Fausto, nós temos desde a década de 80. Nós começamos a elaborar vinhos em 99 e daquele nosso início mesmo, nós fazíamos só a linha Pisato, né? Só com uvas do Vale, vendíamos as outras uvas, né? Tanto as excedentes do Vale quanto as de Dr. Fausto, que ainda é Serra Gaúcha, mas já na direção do Planalto. Lá em 2004, então, decidimos, né? Já tinha uma certa demanda, né? Que depois até teve um achatamento em função daquela fase macroeconômica a partir de 2005 até 2010, né? Tá? Mas em 2004 decidimos, olha, o que vamos fazer? Vamos tentar fazer uma linha de vinhos mais joviais, né? Certo? A serem lançados mais cedo no mercado, com uma proposição de amadurecimento que curta, e sem passagem por cavalo necessariamente, tá? Ou passagem pelos barris mais usados, né? Desde que em bom estado, né, sanitário, e também mesclando seguidamente com um vinho que não passou em barril qualquer, apenas tanque, tá? Ou seja, amadurecendo em tanque e em barril, mas sem aquele aporte, né, dos taninos dos barris mais novos e também sem um aporte de componentes de aroma que provém da madeira e da tosta da madeira, né, tá? Então, assim, nasceu a linha Fausto. E ela tem sido, assim, um sucesso dentro da nossa linha também, pois cresceu muito, né? Hoje, grosso modo, 75%, 80% das nossas vendas são de vinhos da linha Fausto, né? Entre Fausto Tinto, Fausto Branco, Fausto Rosé, Fausto Tinto fino, suave, né? E os espumantes, tá? Que também fazem um sucesso bárbaro, que também são problema tradicional, tal com a linha Pisato, mas com um tempo menor de lias, né? Tá? Ou seja, é a mesma filosofia da linha Fausto como um todo, né? Com exceção do Fausto Verde, que daí é um vinho o qual nós buscamos um amadurecimento, uma escolha dos melhores resultados assim na hora da colheita e passamos para o barril daí, tá? E aí a linha Verve, sim, o produto Fausto Verve se aproxima um pouco mais de estilo à linha Pisato como um todo, tá? Então, eu comentar isso, porque eu já fiz alguns experimentos também com os amigos, pegando o Concentus e pegando o Verve às cegas, né? É difícil olhar e falar o seguinte, olha, eu prefiro esse ou esse. Cada um é uma... obviamente, os dois têm muita qualidade. Só não me diga que são os mesmos, porque daí eu me atrapalhei, né? O objetivo é entregar duas... Não. São diferentes. Assim, eu, particularmente, eu gosto mais do Verve, tá? Assim, tá. Eu gosto mais do Verve. E foi às cegas, tá? Nada... Para você ver como é que são as coisas, né? Obviamente, o DNA aí é outra história. O DNA é outra história, mas entre o Concentus e o Verve, às cegas, ele me conquistou mais. O Concentus... nós temos dois vinhos assim que
O Concentos também, nesses últimos anos, tem vendido muito, né? Tem crescido muito a venda. Claro, a gente sempre fica limitado pelo que guardou e engarrafou, né? Nesses momentos de alta demanda, que foram 2020 e 2021, nós passamos... Vamos fazer o seguinte, de abril de 2020, né? Até abril de 22, passamos num total de 10 a 12 meses sem nenhum Concentos para vender, tá? A não ser para cartas de vinhos. Por quê? Porque são vinhos engarrafados mais antigos, é que não tem o que fazer, né? E a minha produção, principalmente na linha Pisato, é de lote único, tá? Por vinho e por colheita. Às vezes eu até faço engarrafamento de 2 lotes, mas o total do lote é fixo e não tem o que fazer, tá? Tá numeradinho, garrafa da primeira até a última, né? Então, o Concentos, tal qual o leio nos últimos tempos, tem sido, assim, surpreendente à venda pela posição de preço deles, né? Não são vinhos baratos e tem vendido bastante. E o Verve vem crescendo ano a ano, tá? Também no interesse geral. Agora, inclusive, nós vamos mudar o rótulo do Verve, né? Porque está um pouco cansado aquele estilo dele, né? Mas é um vinho de muito sucesso, aonde até agora tem tido uma dominância de Cabernet, mas meio sutil sobre Tannat e Merlot no blend. Mas, e no Vale, no Concentos, aí no caso, a dominância é explícita a Merlot, né? Em torno de 60, é sempre 65, 60, 62, 65, 70% Merlot, tá? Para depois Tannat e Cabernet. E no caso do Verve tem sido assim, ó, tem crescido a proporção de Tannat, eu acho que vai crescer mais, tá? Mas aí ele tem um domínio mais de Cabernet e Tannat do que propriamente o Merlot, tá? Os que vêm por aí, pelo menos, tá? Tá bom? Só uma coisa que eu queria comentar mais, né? Que todo mundo fala de preço de vinho nacional, tudo, e acha que fazer vinho é plantar, colher uva e vinificar, né? E você, esse ano mesmo, estava contando para a gente aí que com a geada pode ser que perca a uva, quer dizer, tudo isso influencia num custo de vinho, né? Uma produção, quer dizer, o Rio Grande do Sul tem às vezes problema de chuva no começo do ano, na época da colheita, geada na época do inverno, que vocês não estão preparados, porque não é uma coisa constante, né? Então, tudo isso é um problema razoável para vocês. Na prática, assim, né? Apesar de o consumidor de vinhos, né? Principalmente aquele que busca diferenciar um pouquinho, né? Que não busque apenas um vinho, tá? Ele tem a compreensão das variações entre colheita, tem a compreensão de alguns custos envolvidos, né? E que fazem parte desse processo, principalmente em regiões instáveis, né? Se nós olharmos, né, no mundo todo, e também olharmos as regiões do Novo Mundo, o Novo Mundo é sempre associado aos novos países produtores, mas em lugar desértico, tá? Ou seja, de clima mais estável e companhia. Mas eles mesmos, né, nesses últimos anos, nesses lugares de clima mais estável, têm buscado regiões mais radicais, digamos, tá? Por quê? Para buscar uma expressividade maior dos vinhos em suas origens, tá? E não aqueles vales mais tranquilos, mais calmos, aonde pela própria extensão você usa mais tecnologia de proteção vitícola, né? Ou seja, usa se eu tenho ameaça de geadas, eu coloco sistemas que molhem a planta e evitem a queimadura na folha e no fruto, tá? Ou trabalham assim com sistemas de ventilação para evitar o ar frio e daí evitar a geada. Então, mas tem que valer muito a pena, tem que ser áreas muito extensas e um tanto homogêneas, tá? Só que eles também, né, nossos colegas aqui da América do Sul mesmo, né, quando eles tentam se diferenciar e sobem os Andes, tá, ou vão para lugares mais extremos, eles também têm essas dificuldades e nesses vinhos também tem esses desafios, tá, nesses vinhos diferenciados. São desafios relacionados à quantidade, né, ou a custo de determinado ano, tá, ou simplesmente não existir às vezes alguns vinhos em determinado ano, tá. Mas sempre se consegue colher alguma coisa, a não ser que seja um ano muito radical mesmo, né? Eu sempre lembro a nossa colheita 16, que teve uma estação 2015-16 muito complicada, né? Naquela ocasião, choveu continuamente do início de setembro até o início de novembro, aonde daí se perdeu simplesmente na formação do fruto, tá? Se perdeu por doenças e por excesso de umidade, porque daí não fecunda, né? A flor não vira fruto. Se perdeu nessa fase boa parte das uvas, tá? A nossa produção foi 20% naquele ano do normal, tá? E então aí você faz quantidades extremamente pequenas, porque depois até na colheita foi normal, tá? Foi até uma colheita boa, uma pena não ter tido tanta fruta para fazer, digamos, vinhos ainda melhores
a partir da seleção das melhores, né? E daí a separação das melhores parcelas piores. Não, tu tinha pouca, tu só fez um vinho, pronto, né? Tá? Então, é uma dificuldade que todo mundo tem, tanto nesses lugares que eu falei mais radicais, entre aspas, aqui nos países mais comportados, né, em termos de clima, tanto quanto no Velho Mundo. Nós sabemos, historicamente, dos desafios que existem, né, numa Borgonha da vida, em Bordeaux, que Bordeaux é super instável, tá? Inclusive com alguns desafios parecidos com os nossos em tempos de colheita, tá? Então, são características do mundo do vinho, né? Obviamente que tem que gerenciar isso e não necessariamente, né, acreditar que tem que repassar tudo para o consumidor. Simplesmente tem que ter uma parcimônia de estabilidade também em preços, tal qual você tem em atributos, porque senão começam aquelas leituras que, não sem razão, né, que às vezes estão associadas a uma percepção de ganância ou de passar a falsa impressão de que tem pouca quantidade, daí o preço vai subir muito. Claro, existe especulação, obviamente, tá? Existe, e não é necessariamente feita só por produtores, ela pode ser feita pelo canal também, né? O canal vendo, aliás, o canal de vendas, né? Ele percebe uma demanda maior em determinada colheita, o produtor, ele está livre para mexer nos preços, tá? Nós não podemos fazer nada, tá? Então, isso existe também, tá? Então, não é só do lado aqui da produção e esta característica de mexida em preços, né? Vamos agradecer aí o Flávio por arranjar um tempinho para contar para a gente as suas particularidades, né? Na verdade, eu que agradeço pela oportunidade, tá? É sempre bom conversar com vocês, particularmente, nós nos conhecemos há algum tempo, né, tá? E também, para além de conversar com vocês especificamente, conversar com todo mundo que acompanha, que os acompanha, né? É sempre uma oportunidade de nós mostrarmos o que estamos fazendo e o que vem por aí também, tá bom? Tá ótimo. Muito Espero obrigado. encontrá-lo na próxima ida à Serra. Eu Tá também. bom? Espero vocês para nós darmos uma passeada pelo nosso parque de vinhos, que hoje tem muita coisa para provar, tá bom? Tem que ter 2 visitas, inclusive, tá? Tá bom, então já vou Tá estender minha legal. estada. Vamos Tá beber. Obrigado, certo, Flávio. então. Grande abraço. Obrigado mesmo, tá? Tudo de Tudo de bom para bom. você. Bom Bom domingo. fim de Tchau, semana. tchau. Tchau. Realmente. Oi, Beto. Pô, foi muito legal a nossa conversa com o Flávio Pisato, né? Muito bom mesmo. É sempre bom rever amigos e conhecer um pouco mais da produção dos nossos grandes vinhos nacionais. Pessoal, quem gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like, deixe o seu joinha. Isso ajuda muito o YouTube a reconhecer e a divulgar esse vídeo para pessoas que, como nós, como vocês, apreciam vinhos, né? Então, deixe o seu like, comentem, façam seus comentários, nós lemos os comentários, também ajuda a gente a crescer o canal. Nós passamos agora de 1000 inscritos no canal. E para quem ainda não é inscrito, tem um link aqui embaixo, você pode clicar e se inscrever no canal Vinhos e Prazeres, você vai receber os vídeos, né? Nós continuaremos, né? O Beto continuará fazendo entrevista com produtores, e em breve, né, Beto, nós faremos muitos vídeos de viagens. Onde é que a gente vai, Beto? Nós vamos para a Ilha da Madeira logo, logo, né? É isso mesmo, vamos para lá passar uma semana cobrindo o Madeira Wine Festival, que é o maior evento de vinhos da Ilha da Madeira. Vem passear por lá e filmar também a paisagem, né? Que dizem que é maravilhosa. Eu não conheço ainda. Isso, dizem que é o Havaí do Atlântico, e nós, obviamente, entrevistaremos muitos produtores, passearemos muito e traremos aqui vídeos para vocês. Então, se inscrevam no canal, deixem o seu like e sigam aqui as entrevistas, os vinhos e os prazeres que o Alberto traz aqui para a gente. Eu queria Obrigado a todos. uma coisa também, né? O Pisato, que é super ocupado, o Flávio, né? Que achar um tempo na agenda dele para contar as coisas. Essa semana eu vim cercando ele viajando, trabalhando em vários lugares. Ele vinifica, ele faz tudo, né? É vendedor, quer dizer. Então, eu acho que a gente tem que agradecer porque é uma pessoa espetacular. Exatamente, temos que agradecer muito ao Flávio Pisato e a todos que contribuíram para o crescimento do canal Vinhos e Prazeres. Pessoal lá desde os primeiros vídeos, né? O Flávio Pisato, nós tivemos o Daniel Panizzi também, nós tivemos o pessoal da Geórgia, nós tivemos os produtores de Portugal. Muitos. Então, muitos. Então, acompanhe aqui os vídeos, que temos vídeos da Geórgia ao Canadá, da França, a Espanha, Portugal, Chile, Argentina e Brasil.
Até mais. Então, obrigado, Marcelo. Obrigado, pessoal.